Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa revisão é de geografia. Nós vamos revisar os conteúdos que estão na apostila, das páginas 4 a 30, certo, pessoal? Bom, vamos rever as atividades econômicas do campo e da cidade. Então, falar um pouquinho da agricultura, pecuária, do extrativismo, o que é o turismo rural e agroindústria, a indústria, comércio e os serviços. Bom, vocês terão as trilhas disponíveis por uma semana, certo, pessoal? Que é um reforço a mais aí dos conteúdos, ou seja, é uma atividade que vocês podem estar fazendo no tempinho livre, certo? Então, são 2 trilhas no volume 2, intituladas Atividades Econômicas no Campo, Atividades Econômicas na cidade, também o trabalho humano e mudanças, certo? São essas 2 trilhas e ficarão abertas durante uma semana, lembrando que não é obrigatório realizar, porém, é interessante que se vocês puderem acessar, né, já estarão entrando em contato, então, com uma atividade extra, uma atividade que vai acabar aí auxiliando até na compreensão dos conteúdos em geral, certo, pessoal? Vamos lá, então, para a nossa revisão. Hoje faremos em PDF, no mesmo formato das revisões anteriores, certo? Para quem tem impressora, basta imprimir. Para quem não tem impressora, não é necessário copiar o enunciado, né? Todas as questões, não tem necessidade. Apenas coloca as respostas no caderno numerada de acordo com a questão, certo? Por exemplo, exercício 1, qual que é a resposta? Daí vai marcar. Exercício 2, marca lá a resposta. E envia fotinho para a professora, certo? Bom, então na nossa revisãozinha de geografia, nós temos a atividade, o exercício número 1, que tem uma paisagem em destaque representando um espaço rural, certo? Lembrando que o espaço rural representa o campo, né? Representa aquele lugar de áreas verdes, de calmaria. Então, nós temos aqui 4 opções de resposta e apenas uma está correta. Bom, nesta imagem aqui que nós estamos observando, na letra A, apresenta muitos prédios, construções, viadutos e fábricas. Vocês estão vendo, pessoal, esses elementos aqui nesta paisagem? Acho que não, mas eu vou deixar para vocês, né, visualizarem e observarem isso. Letrinha B. Neste espaço existe muita agitação e um fluxo grande de pessoas e de veículos, de carros. Vocês estão vendo isso? Na letrinha C. Esta paisagem apresenta vastas áreas verdes, criação de animais, possíveis plantações, estradas de chão e a vida tranquila e pacata do campo. Presta atenção então, será? Letra D. Apresenta pequenas áreas verdes, existem muitas casas aglomeradas e neste espaço aqui concentra-se a maioria dos comércios e dos prestadores de serviço de um município. Então, os comércios são aquele aglomerado de lojas, né, de mercados, enfim, de oficinas mecânicas e prestadores de serviços são as escolas, os hospitais, as empresas de transporte. Será que são nesses locais que se concentram tudo isso, todos esses comércios e serviços? Bom, vamos para o exercício número 2. Aqui, vocês vão decifrar a palavrinha que está em destaque, embaralhadinha aqui, e vão completar, certo? Então, nós temos ali um emaranhado de letrinhas e vocês vão ver o que está escrito aqui e vão preencher aqui embaixo nesta lacuna. As, tem um espacinho aqui para completar com a palavrinha, geram emprego e movimentam a economia do município. As o quê, né? Então, vocês vão entender e descobrir através, né, destas palavrinhas que estão ali, através do momento que vocês forem decifrar a palavrinha. Então, essas, né, questões que estão aqui, elas geram emprego, movimentam a economia do município, elas podem estar ligadas à produção agropecuária, que é
quando você tem criação de gado, né? Quando você tem, por exemplo, as pessoas trabalham na lavoura, no campo, há o extrativismo. O que é o extrativismo? Quando uma pessoa ela precisa, por exemplo, extrair da natureza, né, os recursos que vão ser vendidos, ou seja, as matérias-primas, né? Extrai a madeira, ela pode estar extraindo o látex, que é uma espécie de borracha. Bom, da indústria, o que é a indústria, né? É aquela grande fábrica onde as pessoas trabalham e vão construindo coisinhas por coisinhas ali, né? E aquilo se movimenta de uma maneira muito rápida, com equipamentos tecnológicos, né? Com maquinária. O comércio, o que é o comércio? São aqueles locais onde as pessoas vendem o que já está pronto, o que vem tanto da indústria como da agroindústria ou da agricultura familiar. Então, nós já vamos falar sobre isso. E também a prestação de serviços. Certo, pessoal? Então, o que vocês descobrirem aqui nessas letrinhas embaralhadas diz respeito a tudo isso aqui que eu acabei de falar. Vamos para o número 3. Responda. O que é o que é? Qual é o nome da atividade econômica que é desenvolvida no campo, que tem como objetivo cultivar a terra e produzir alimentos e matéria-prima para as indústrias? Lembrem daqueles locais onde tem bastante plantação, onde tem um monte de trator, estrada de chão, enormes plantações, né? E vocês vão lembrar qual é o nome desta atividade econômica, tá, pessoal? Tudo isso que eu tô falando aqui está na apostila. Letra B. A produção agrícola de diversos produtos é chamada de... Quando eu tenho vários produtos sendo cultivados, sendo produzidos num espaço só, numa fazenda, né, numa lavoura só, tem um nome para isso. Agora, quando eu tenho apenas um produto agrícola sendo produzido nesse espaço, eu também tenho um outro nome, uma outra definição. Então, vocês vão responder a letrinha B e a C, também a partir da pesquisa que vocês vão fazer na apostila, lembrando esse assunto. Certo? Lembrando qual que é o nome da produção agrícola de diversos produtos e qual que é o nome da produção de apenas um produto agrícola, certo? Bom, letra D. Agricultura, daí tem uma lacuna aqui para preencher. Vocês podem preencher com familiar ou comercial, presta bastante atenção. A familiar é aquela que é menor, que é uma agricultura que acontece nas famílias, né? Nas comunidades rurais, nos sítios, que é de pequena escala. A agricultura comercial é aquela que acontece em grandes propriedades, em grandes fazendas, né? Com muitos maquinários, muitos recursos tecnológicos. Então, é chamada agricultura comercial, aquela que tem muito investimento e que é muito grande, né? E que demanda muitos hectares de terra. Então, vocês vão preencher na letra D. Então, a agricultura tem a lacuna, né? Para preencher ali, é praticada em pequenas propriedades rurais. Qual que é? E na letra D, eu inverti ali, pessoal, desculpe. Na letra D, agricultura que é praticada em grandes propriedades rurais. Então, vocês vão descobrir aí qual que é o nome, né, desse sistema de agricultura que é praticado em pequenas e em grandes propriedades rurais e vão completar. Número 4, desembaralhe as letras e encontre ali o tipo de agricultura responsável pela maior parte de produção de alimentos no país. Essa é bem legal, vai desembaralhar todas essas letrinhas e vai encontrar esse tipo de agricultura aí que é responsável, então, pela maior parte dos alimentos, né, da produção dos alimentos aqui no Brasil. Número 5, as atividades econômicas exercidas no campo, representada nas imagens abaixo, são referentes a... Bom, lembra que nós falamos, pessoal, de pecuária, de criação de aves, de criação de abelhas, de criação de peixes? Então, vocês vão observar atentamente cada uma dessas imagens, que são atividades econômicas exercidas no campo, certo? E vão colocar o nomezinho de cada uma delas, né, aqui neste espacinho que tem com o número. Então, número 1, qual que é a fotinho que tem no número 1 ali?
né? Tem as vaquinhas. Que tipo de atividade econômica é essa? Como se chama? Aquela atividade econômica que tem um monte de aves, um monte de galinhas ali no número 2. Qual que é o nome? Essa atividade número 3 ali que a pessoa está tirando mel. Qual é o nome? E a número 4, que as pessoas estão mexendo com os peixes. Então, vai colocar ali nas lacunas, nos espacinhos correspondentes, os nomes dessas atividades econômicas. Exercício número 6. No campo também se desenvolve tem uma lacuna aqui, que é a atividade de extrair, presta atenção, extrair ou coletar recursos diretamente da natureza. Então, os recursos da natureza podem ser tanto de origem vegetal, animal ou mineral. Então, de origem vegetal, nós temos ali a extração do látex, tem extração do açaí, pode ser a extração da própria madeira, tá? Extração de origem vegetal. De origem mineral, nós temos ali a extração do ouro, a extração do carvão, esses têm origem mineral, certo, pessoal? E os que são de origem animal são a caça, por exemplo, animais, né, que são caçados com a intenção de serem alimentos, e a pesca, né? Então, nós temos essas 3 origens dessa atividade que se chama aí vocês vão completar ali, tá? Número 7. Relacione as imagens. Letrinha A para turismo rural, que são os lugares visitados por moradores e por turistas que buscam locais tranquilos para descansar e interagir com a natureza, certo? Isso é o turismo rural, é quando você vai para uma área rural, para uma área de campo, e você quer ter esses momentos de lazer, de curtição, de bem-estar e de conexão com a natureza, né? Então, quais são esses lugares que tem rio, que tem cachoeira, tem piscina natural, que tem lugar para fazer piquenique, para acampar, que tem montanha, que tem cavalo, né? Então, esses são locais específicos para praticar esse turismo rural, ou seja, esses momentos de lazer, de descontração em família, para fazer essas atividades ligadas, né? Às vezes, a atividades rurais, como cavalgadas, tirolesa, boia cross, enfim. Letra B. Agroindústria. O que é a agroindústria? É uma indústria que fica localizada próximo das produções agrícolas ou da criação de gado, que é chamada pecuária, e que fabricam as matérias-primas a partir dessas atividades. Então, vocês vão ver quais imagens demonstram, né, o turismo rural e quais estão demonstrando a agroindústria, ou seja, esses produtos que vêm desses locais, né, dessas produções agrícolas, na verdade, né, ou que vêm da pecuária, né. Então, eu posso ter conservas, eu posso ter farinhas, posso ter geleias, eu posso ter salame, queijo, tudo isso vem da agroindústria. Porque vai utilizar, por exemplo, o leite, vai utilizar legumes, vai utilizar frutas, né? Elementos que vêm desse meio aí, da agroindústria, certo, pessoal? Vamos então para o exercício 8. No exercício 8, vocês vão completar. Então, nós temos imagens em destaque, né? E analisando, observando atentamente essa imagem, vocês já vão conseguir ali entender e completar a lacuna. Então, a imagem em destaque representa uma atividade econômica do espaço urbano, conhecida como... Então, essa atividade é responsável por transformar a matéria-prima de origem vegetal, animal ou mineral em produtos para o nosso consumo. Qual é, pessoal, essa atividade econômica que acontece aí no espaço urbano, que desenvolve tudo, certo? Que pega, por exemplo, o milho e transforma esse milho em farinha, ou transforma ele em bolo de fubá, né? Que faz essas possíveis transformações com vários itens, né? Com várias matérias-primas, né? Como é o caso do trigo, como é o caso do leite, enfim, de diversas matérias-primas que depois têm os seus derivados
que vem dessa grande atividade econômica que movimenta muito o nosso país. Então, qual é? Observando pela imagem, vocês com certeza já vão acertar. Letra B. É uma atividade manual e por meio da qual são produzidos objetos a partir da matéria-prima natural. O que eu tenho aqui em destaque nessa foto, né? Então, são produtos feitos com fibras naturais, feitos por famílias, não são feitos por máquinas. Que tipo de atividade econômica é essa que nós já falamos? Lembra, pessoal? Inclusive, em casa, muitas mães gostam de fazer essa atividade e também para muitas famílias ou a única fonte de renda, né, de dinheiro que entra na casa para a família, ou é uma renda complementar, ou seja, auxilia na renda que as famílias têm aí durante o mês, certo? Número 9, escreva ao lado da imagem o nome da atividade econômica correspondente. Então, eu tenho aqui compra, venda ou troca de mercadorias, que acontece tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. O que é essa compra, venda e troca de mercadorias, né? Bom, aqui, pessoal, essa atividade econômica também acontece no espaço urbano, só que é bem menor, certo? A concentração dessa atividade econômica acontece em sua grande maioria nas cidades, certo? Então, lembrem desse detalhe. Existem, claro, essa atividade na zona rural, nos espaços rurais, porém, a concentração, o foco dessa atividade é nas cidades. Qual que é? Tem uma imagem mostrando essa atividade econômica, aí vocês vão responder qual é. A letra B é a atividade econômica que oferece diversos benefícios à população, como transporte público, energia elétrica, telefonia, coleta de lixo, atendimento educacional, saúde, entre outros. Qual é o nome, pessoal, dessa atividade que oferece esses benefícios à população? São os chamados, aí vocês vão completar aqui, certo? Essa atividade econômica vocês viram por último, certo? Então, tá ali no finalzinho da apostila. Vocês vão refrescar a memória e vão lembrar lá. Número 10. Leia o trecho do texto e complete. Para produzir aquilo de que necessita, o ser humano realiza diversas atividades econômicas e, por meio delas, modifica tanto as paisagens da cidade quanto as paisagens do campo. O ser humano transforma as paisagens dos lugares por meio do que, pessoal? Então, vocês vão procurar. Essa resposta está na apostila, vocês vão observar a imagem e vão responder aqui. Por meio do que será que o ser humano ele está transformando o tempo todo as paisagens, os lugares por onde ele passa, né? As cidades elas vão ficando maiores, os locais eles vão melhorando, vai surgindo um mercado, vai surgindo uma indústria através do que? Da força do, né? Do que? E também de uma outra coisa que vai ajudando as pessoas, né? Com muita infraestrutura, tem um nome para isso. Com equipamentos de última geração. Então, refresquem a memória aí, pessoal, e preencham essa revisãozinha em PDF. No finalzinho da aula será disponibilizada a correção, com tudo bem certinho, pronta para estudar. Ok? Um abraço para vocês, tenham uma excelente semana e qualquer dúvida chamem a prof. Um abraço, pessoal. Até!